Bom dia, irmãos. Seguir com o nosso estudo aqui em Evangelho de Marcos. Eu convido a igreja que abra suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versos 32 a 45. Os 10 de 32 a 45. Essa igreja aqui, acompanhe comigo essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Esses se admiravam e o seguiam tomados de apreensão. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que queres que vos faça? Responderam eles: Permita-nos que na sua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhes, portanto, podemos. Retornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados os governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém, meus irmãos, até aqui. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez nos trazer até a tua casa, ó Pai, para ouvir a tua palavra, para louvar, ó Pai, para estar com nossos irmãos, ó Pai. Te rogamos agora nesse momento que o Senhor nos conceda, ó Pai, a inteligência necessária, ó Pai, a capacidade de entender, ó Pai, a tua palavra, ó Pai, independente daquele que a leva, ó Pai, que o texto lido aqui, ó Pai, por si só, já nos traga as verdades que precisamos conhecer, Senhor. O que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Durante a história da humanidade, a humanidade teve alguns momentos onde grandes marchas foram feitas. Marchas de exércitos, marchas políticas, marchas com motivos específicos, né? Alexandre o Grande, ele marchou, né, pelo todo o reino ali conhecido praticamente e saiu conquistando tudo ali. Uma marcha de um exército. Nós tivemos também marchas políticas, né? Eu lembro quando eu era mais novo, né, não tão muito tempo atrás, que nós tivemos uma marcha na cidade, no país praticamente, que levou o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, né? Marchas, meus irmãos, pessoas se juntaram, se uniram para fazer algo. Havia ali um objetivo. Mas mesmo nessas marchas, existem pessoas ali dentro que têm talvez uma ideia um pouco diferente, um objetivo diferente do que está acontecendo ali. Eu imagino que o soldado que estava acompanhando o Alexandre o Grande durante a batalha lá não estava muito preocupado se o Alexandre ia ser o dono de tudo ali, o dono da terra. Na verdade, a preocupação dele era conseguir algum para se sustentar. De repente, um pedaço daquela terra que está sendo ocupada, ou um saque que ele conseguisse fazer ali, né? Assim como também essas marchas que nós conhecemos aqui no nosso país, também ali há uma ideia política por trás daquilo ali. Ou seja, são pessoas que têm ali seus objetivos particulares, né? E um texto que nós lemos aqui nos fala também de uma marcha também. Jesus está marchando, Jesus está caminhando, está fazendo um percurso até Jerusalém. Jesus saiu lá da Galileia, onde ele começa, ele passa pela Bereia, vai, como diz o texto, para a região além do Jordão, e está prestes a cruzar Jericó, para então chegar a Jerusalém, a cidade santa, né? E durante esse percurso, durante esse caminho,
acontece aqui os fatos que nós acabamos de ler, essa conversa com os discípulos, né? Jesus, ele sobe para Jerusalém para dar a vida para nos salvar. Jesus tem um objetivo claro na mente dele. Ele está indo para Jerusalém porque ele sabe o que vai acontecer ali. Ele está indo para Jerusalém com um motivo específico, um motivo nobre. Ele vai dar a sua vida para nos salvar. Os discípulos, por sua vez aqui, têm algumas intenções diferentes, talvez um pouco egoístas, né? Jesus ele sobe para Jerusalém para servir, eles não, eles sobem querendo grandeza. Jesus sobe para se humilhar e eles sobem para se exaltar. Existe aqui uma dualidade, meus irmãos. Quanto mais próximo se aproxima de Jerusalém, mais próximo se aproxima o momento da crucificação de Jesus, mais Jesus se esvazia de si mesmo, mais ele se humilha, mais ele está pronto a se entregar. Em contrapartida, os discípulos parecem que mais se endurecem o coração e mais se ensoberbecem, né, meus irmãos? E essa não é a primeira vez que Jesus fala da sua morte, né? Essa é a terceira vez que Jesus fala a respeito da sua entrega. Ele conta para os discípulos claramente o que vai acontecer. E nesse texto específico, ele é ainda mais claro porque ele ainda enfatiza com detalhes como vai acontecer os fatos, meus irmãos. Mas ainda assim, mesmo diante dessa realidade, os discípulos parecem procurar algo particular, né? Jesus, ele na realidade, a caminho de Jerusalém, Jesus ele está seguindo o estreito caminho da entrega pessoal, enquanto os discípulos parecem que seguem a larga avenida da exaltação pessoal. E eu gostaria de destacar, meus irmãos, essas duas diferenças, essas duas ideias diferentes, a de Jesus Cristo e as dos discípulos, meus irmãos. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Os primeiros versículos falam com clareza, meus irmãos, a respeito do que Jesus está fazendo, o que ele espera, né? Jesus segue para o caminho da salvação. Jesus tem clara e firme a intenção de ir para Jerusalém, com a certeza da sua morte, com a certeza da sua crucificação. Ele deliberadamente vai para Jerusalém para se entregar. A crucificação não foi um erro, meus irmãos, de estratégia. A crucificação, não se engane nem por um momento, não foi um acaso. Não foi um acidente de percurso, meus irmãos. Muito pelo contrário, foi planejado. O relato de Lucas, no seu capítulo 9, versículo 51, diz assim: aconteceu que ao completarem os dias em que deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Estava na cara de Jesus, estava no seu rosto que ele queria ir para Jerusalém. Isso, meus irmãos, assustava um pouco os discípulos. Eles não tinham essa tal convicção, mas Jesus tinha claro na sua mente o plano de Deus. Antes da fundação do mundo, já estava determinado. Jesus tinha certeza, estava no rosto estampado de Jesus, que ele queria ir para Jerusalém e ali ele iria se entregar. Ele estava decidido a ir para Jerusalém, a cidade santa, para se entregar aos seus perseguidores e assassinos, os invasores romanos. Observe que o texto também diz, meus irmãos, eu queria fazer um pequeno parênteses aqui, que Jesus ia adiante dos discípulos. Jesus não estava atrás, Jesus não estava no meio, Jesus não estava escondido, não. Ele ia à frente, ele guiava essa marcha, ele era o cabeça da marcha, meus irmãos. Ele estava adiante, independente dos problemas, independente das situações, independente do que fosse acontecer na frente, ele ia adiante. Muitas vezes na nossa vida nós não temos isso tão claro, que Jesus está diante de nós. Ele se coloca diante dos nossos problemas. Ele se coloca diante das nossas frustrações. Ele se coloca diante das nossas perseguições. Ele sabe das nossas situações. Não importa, meu irmão, quão pesado seja o fardo que você esteja carregando, não importa quão duro seja a sua luta, Jesus está diante de você, meus irmãos. Ele guia nossas vidas. Ele nos leva seguro o caminho da salvação. Mas voltando aqui ao nosso texto, Jesus ele fala com os discípulos e ele detalha muito bem o caminho, né, que ele vai seguir, os passos do seu sofrimento. Né? Ele primeiro começa aqui pelo versículo 32. Versículo 32, onde ele vai falando, né, a respeito do seu sofrimento, e no versículo seguinte ele começa a dar detalhes, meus irmãos, os 7 passos até a sua crucificação. Ele começa falando que ele será entregue aos seus perseguidores, os fariseus, os escribas, os saduceus, aqueles que nós já vimos em outros textos anteriores, vinham perseguindo Jesus, vinham procurando um motivo para acusá-lo, para matá-lo. Jesus vai se entregar a esses homens, meus irmãos. E esses mesmos homens vão dar o segundo passo, que é condená-lo à morte. Ele é condenado à morte por aqueles que também são do seu povo.
Terceiro passo, ele é entregue aos gentios, meus irmãos, ele é entregue aos romanos, porque apesar dele ter sido condenado à morte pelos fariseus, por aqueles que eram os doutores da lei, eles não tinham poder para executar a pena. Eles precisariam da autorização dos romanos para executar a pena. Então Jesus é levado até os romanos para que assim seja feita a vontade daqueles que o perseguiam, a morte de Jesus. Mas ele não é morto de pronto, não. Ele passa por um momento, ele passa por um escárnio, né? Ele é entregue aos seus escarnecedores, né? Eles humilham, eles colocam nele uma capa, eles o deixam nu, botam uma capa vermelha nele, uma coroa de espinhos, e caçoam e zombam de Jesus, chamando ele de o rei dos judeus, escarnecendo dele. Em seguida ele é cuspido, o texto fala que ele é cuspido. Ele dá esse detalhe porque, para o judeu, isso é uma ofensa muito grande. Na nossa cultura aqui, nós brasileiros, né, se tomar um tapa no rosto, né, o famoso tapa na cara, já é uma ofensa enorme. Né, é motivo de briga, em alguns casos motivo de morte. Né. Para o judeu, o cuspe, a pessoa ser cuspida, é um sinal de desprezo muito grande. É um sinal muito grande de humilhação, de como você menospreza, como você tem abaixo aquela pessoa a quem você cuspiu. Essa é a ideia aqui, quando ele detalha isso, é justamente para deixar bem claro que ele vai ser humilhado. Eles não vão dar conta dele. Ele continua no seu sexto passo de sofrimento aí, ele vai ser açoitado, meus irmãos. Eu não preciso detalhar aqui como é que é o açoite romano, porque nós já conhecemos aqui, já foi falado várias vezes, como é até o chicote dos romanos, né? Não um chicote simples, tem ali pedras, tem pedaços de ossos, pedaços de metal preso, para que a pessoa, quando levar a chicotada, não só marcar, mas também tirar parte da carne da pessoa, expor ali, machucar de verdade, né? Esse é o sétimo e último passo do sofrimento de Jesus, que é a sua morte. Eu não preciso falar, meus irmãos, que não foi uma morte qualquer. Foi a pior morte da época, né? A pior condenação que existia, a morte de cruz. E a crucificação, como os irmãos também sabem, é o último. É a última. É para aqueles que não têm condição de se restaurarem na sociedade. Então Jesus era considerado alguém que não tinha condição de retornar para a sociedade. Teria que ser morto e morto na cruz. Esses são, meus irmãos, os passos do sofrimento de Jesus, até a sua ressurreição, como ele conta no final do versículo. Esse é o caminho trilhado por Jesus para a nossa salvação. Em contrapartida, meus irmãos, nós temos também aqui na sequência, eu não sei, o texto não deixa claro aqui quanto tempo se passou depois que Jesus relata como vai ser a sua entrega, até esse pedido de Tiago e João. Mas não creio que seja um tempo muito longo. Mas após Jesus contar todos esses fatos, detalhar como ele vai ser entregue, aqui nós temos aqui o caminho da ambição, trilhado pelos discípulos, né? Os discípulos, depois desse relato, eles fazem esse pedido egoísta para Jesus, né? Eles chegam para Jesus e pedem para ele, né? Senhor, temos um pedido a fazer. Jesus prontamente responde, pois façam, né? Na sua glória, queremos um sentar à sua direita e outros sentar à sua esquerda, né? Olha só a audácia dos discípulos, né, meus irmãos? Como pode, né? Falta de humildade, a falta de discernimento, né? Mas isso não mostra algo não só sobre os próprios discípulos, mas também sobre nós, meus irmãos, né? Porque o pedido dos discípulos também mostra um pouco sobre os nossos pedidos para com Deus, sobre as nossas orações que nós levamos ao Senhor. Alguns dizem, né, eu já ouvi isso também, que uma oração é um cheque em branco assinado por Jesus. Ou seja, você pode escrever ali, colocar ali o que você quiser, você vai ser atendido porque você no final falou em nome de Jesus, amém. Mas não é assim que funciona, não é assim, isso não é uma verdade, meus irmãos. O texto de Tiago, não esse Tiago que fez o pedido, mas o Tiago, irmão de Jesus, não o discípulo, né, ele diz no na sua carta, no capítulo 4, verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar de vossos prazeres. Meus irmãos, a oração sem discernimento, assim como o pedido feito pelos discípulos, não serão ouvidos por Deus. Deus não vai dar ouvidos, irmãos, a um pedido egoísta. Deus não vai dar ouvidos a um pedido que está fora da vontade dele, que a gente conhece e sabe que é boa, meus irmãos. Mas eu gostaria de retornar aqui aos nossos discípulos queridos aqui, Tiago e João. Eu queria, junto com os irmãos, também tentar entender a razão, o que levou eles a fazer tal pedido a Jesus, né? E algumas conclusões eu tomei aqui, eu queria destacar duas. E uma delas é o entendimento, não só dos dois discípulos aqui, mas
acredito que de todos os discípulos, 12 discípulos, um entendimento errado a respeito do reino de Deus. Eles não entendiam a ideia do reino de Deus, né? Eles não entendiam que Jesus não era um rei que ia reinar politicamente, não entendiam a ideia espiritual do reino de Deus. Eles entendiam que Jesus iria sentar no trono e ia governar o mundo. E óbvio que se os 12 foram escolhidos à parte, eles provavelmente acreditavam na cabeça deles que eles seriam ministros desse reino aqui na terra. Meus irmãos, imaginando aí a origem dos discípulos que nós também conhecemos, pescadores, pessoas humildes do povo, que muito dificilmente chegariam a tal cargo nesse mundo, talvez essa fosse a única forma deles chegarem a tal posição. Então, prontamente eles vão lá e pedem para Jesus, para terem esse destaque. Um outro entendimento que eu chego a respeito do motivo por qual eles pedem isso a Jesus é que eles tinham uma estreita relação com Jesus em relação aos 12 discípulos, né? Haviam 3 discípulos pelo qual Jesus tinha uma proximidade maior: Pedro, Tiago e João. Os irmãos lembrarem aí, Jesus convida os 3 para ir na casa de Jairo. São eles que Jesus chamou para subir ao Monte da Transfiguração. São eles que Jesus chamou no momento quando eles estavam no Getsemane para ficar mais próximo deles. Então, eles tinham uma certa proximidade com Jesus. Então, eles deveriam pensar, né, na cabeça deles, né, já que Jesus já tem uma preferência por nós, vamos lá, vamos pedir antes que outro peça, né? Já temos essa intimidade. Essa era a ideia. Eles acham que tinham essa intimidade, mas isso mostra um erro muito grande, né? Mostra que eles tinham na cabeça dele uma relação com Jesus, uma relação utilitarista, né? Uma ideia de que ser próximo de Jesus é útil para mim. E não é essa a realidade, não é assim que deveria ser o pensamento daqueles que estavam tão próximos assim de Jesus, né? Ainda sobre esse pedido, né, deles, Jesus ainda pergunta, né, ainda coloca eles à prova, né, perguntando se eles acham que eles poderiam beber o cálice e receber o batismo que Jesus estava recebendo. E eles prontamente respondem que sim. Mas mais uma vez é uma resposta sem um devido discernimento, sem um devido entendimento. Mais uma vez eles estavam imaginando que esse cálice, esse batismo seria uma glória, seria exaltação. Seria realmente estar do lado de Jesus no reino. Enquanto Jesus aqui está pensando no seu sofrimento, na dor, naquilo tudo que ele iria passar. O cálice da dor, o cálice da morte, o cálice da crucificação. Esse era o cálice que Jesus estava pensando, isso é o que estava na cabeça de Jesus. Mas é óbvio que também Jesus entende, e nós compreendemos e também entendemos, porque nós sabemos como a história termina. Os discípulos são perseguidos, eles passam por sofrimentos. Então Jesus diz que realmente sim, vocês vão beber, não na proporção que Jesus vai receber, não na proporção que ele irá receber, mas eles passarão por sofrimentos. Tiago é um dos primeiros a morrer dos discípulos, meus irmãos, na espada. João talvez tenha sido o último a morrer exilado na ilha de Patmos, sozinho durante a perseguição dos judeus, a perseguição à igreja. Mas Jesus entende que sim, eles vão sofrer também. Eles irão sofrer. Mas ainda assim é um pedido fora da linha, um pedido fora da curva, né? Eles fazem esse pedido absurdo, né? E não se engane, meus irmãos, que esse pedido não nasce só no coração de Tiago, no coração de João. Esse pedido está no coração de todos os discípulos, porque o texto fala que, ouvindo o pedido, os outros 10 se indignaram. Não se indignaram porque acharam absurdo o pedido. Se indignaram porque não foram eles os primeiros a fazerem o pedido. João e Tiago foram mais ligeiros, mais rápidos. Né? E o texto paralelo a esse, o texto de Lucas, fala que a mãe deles levou eles lá, né? Salomé levou eles lá. Né? Meus irmãos, existe força da natureza muito forte. Né? Um furacão, um vulcão, um terremoto que eu posso conhecer para vocês é forte, mas não há nada mais forte nesse mundo do que a determinação de uma mãe. Uma mãe determinada, meus irmãos, vai até as últimas consequências. Né? O texto aqui não mostra, mas o texto de Lucas mostra que foi Salomé que foi falar com Jesus. Olha a petulância da pessoa. Né? Olha a audácia. Mas voltando aqui ao texto, meus irmãos, Jesus, ele encerra esse texto, essa conversa com os discípulos, esclarecendo para eles a respeito da grandeza, a respeito do reino de Deus. Né? Jesus, ele encerra a questão falando a respeito das verdades do reino de Deus. Né? Jesus fala sobre a grandeza de acordo com o mundo primeiro. Né? E sim, de acordo com o mundo, a grandeza ela se dá para aqueles que têm domínio sobre muitos, que detêm a força, ou pelo dinheiro,
ou pela sua força física, força bélica, pelo seu status, pela fama, pela beleza. As pessoas exercem o domínio de diversas formas sobre as outras pessoas. Esse é o conceito de grandeza do mundo, aquele que tem o poder sobre muitos, aquele que tem o destaque. Mas o reino de Deus não é assim, meus irmãos. Aquele que quiser ser grande, ele deve servir. Quem quiser ser o primeiro, tem que querer ser servo, tem que querer servir. O texto original, o texto grego, ele tem duas palavras muito interessantes que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui. No seu verso 43 diz assim: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Sirva aqui, meus irmãos, a palavra é diáconos, aquele que se dispõe a servir, aquele que se dispõe a estar servindo. E continuando o texto aqui, versículo 44 diz: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Servo aqui, meus irmãos, a palavra grega aqui é doulos. Doulos, que quer dizer escravo. Então, meus irmãos, diácono, serviço, doulos, escravo. Eu não vejo aqui a grandeza, eu não vejo aqui o poder, eu não vejo aqui falando que você vai ser rei, você vai ser servido. Muito pelo contrário, eu vejo aqui aquele que quer servir. Ou seja, meus irmãos, se você quer ser grande, meu irmão, põe um avental e sirva. Jesus, sendo o Senhor de todos, ele se curvou, pegou uma bacia com água e lavou os pés dos discípulos. Se você quer ser grande às ordens de Deus, seja o primeiro a servir. Não venha aqui, meus irmãos, na igreja com o pensamento de ser servido, de ser atendido, meus irmãos. Não. Venha com o pensamento, seu pensamento quando entrar aqui deveria ser: como posso servir meu irmão hoje? Como eu posso servir meu irmão hoje, meus irmãos? Como eu posso ajudar meu irmão hoje? Será que eu posso ajudar ele de alguma forma material? Será que eu posso prestar algum serviço para ele? Será que eu posso servir ele ouvindo o meu irmão? Será que eu posso servir meu irmão fazendo uma oração por ele? Sirva ao seu irmão, meus irmãos. O ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus nos mostra muito claramente que aqueles que serviram aqui serão exaltados. E há um grande ensinamento pedagógico aqui nas palavras de Jesus. Nenhuma pessoa há de ser bom líder se não foi um bom liderado. Nenhuma pessoa há de mandar bem se não souber ser mandado. Nenhuma pessoa há de dominar se nunca aprendeu a obedecer. E a Bíblia é muito clara e nos mostra vários exemplos disso. Nós temos Moisés, temos José, que foi levado escravo para o Egito para depois se tornar governador. Temos Davi, que foi pastor de ovelhas, foi perseguido para depois se tornar o rei que ele se tornou. Meus irmãos, eu gostaria de finalizar aqui a minha fala essa manhã, destacando aqui o versículo 45, que diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele nos dá um exemplo maior de servidão, de desapego até da própria vida. Jesus, ele viveu uma vida de serviço, de entrega e de amor ao próximo. Irmãos, que padrão temos seguido? O padrão de grandeza do mundo ou o padrão de Jesus? Ele mesmo disse que entre nós não deve ser assim. Ele falou aqui no versículo, né? Entre vós não deve ser assim. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a seguir essa marcha no padrão de Cristo. Amém?